Beleza, né? Então, o primeiro micronutriente aí que nós vamos falar são os minerais. Como a gente viu, né, lipídios, proteínas e carboidratos, eles são considerados substâncias orgânicas. Professor, tá, perdão. Na verdade, Ivo, eu já... É minha conexão que ela tá um pouquinho lenta, tá? Aí ela tá... Peraí, deixa eu... Só um minuto. Vou colocar aqui de novo. Apareceu para vocês agora? Tá, beleza. Se eu sumir, se eu ficar mudo por muito tempo, é porque eu caí, tá? Minha conexão ela tá um pouquinho instável aqui. Tá com um problema aqui onde eu moro, aqui na região. Já chequei aqui com a NET e eles relataram aqui que tá com problema, então tá um pouquinho instável. Então, se eu sumir é porque eu caí, tá? Então, ó, os minerais, né? A gente vai ver, como eu falei para vocês, as vitaminas e os minerais, eles são considerados micronutrientes. As quantidades que a gente precisa deles é bem menor do que a quantidade que a gente precisa de lipídios, proteínas e carboidratos, que tem funções aí constitucionais, proteção, energia, entre outras, né? Os minerais e as vitaminas, eles são substâncias que a gente precisa de uma quantidade menor, tá? Mas que eles não deixam de ser importantes para a questão fisiológica, exatamente porque é a partir deles que a gente vai fazer aí todo o processo celular, então, contração, descontração de membrana, né, de fibras, a gente faz aí com a presença do cálcio, vocês devem ter visto isso na fisiologia, a gente tem as bombas de sódio e potássio, tá? Então, a gente depende aí bastante. E as vitaminas, elas servem como complemento enzimático, né? Eles servem como cofator aí para que a gente possa realizar o nosso metabolismo, tá? Então, apesar deles serem consumidos em menores quantidades diárias, tá? Eles são tão importantes quanto as proteínas, carboidratos e sais minerais. Quando a gente fala de minerais, né, a gente viu aí que lipídios, proteínas e carboidratos são considerados substâncias orgânicas, né? Professor, por que que eles são considerados substâncias orgânicas? Quem sabe me responder? Quem saberia me dizer por que que a gente diz que lipídios, proteínas e sais minerais são consideradas substâncias orgânicas? Não, Lucas, aí no caso, o fato de ser extraído da natureza, por exemplo, os minerais também são extraídos da natureza, mas isso não caracteriza ele como uma substância orgânica. Faz parte. E aí, quem sabe me dizer? Não, a gente sintetiza, por exemplo, a gente consegue sintetizar aminoácidos, a gente consegue sintetizar lipídios. Lembra aí quando tu come muito, né, muito carboidrato, muito lipídio, o teu corpo produz, né, por exemplo, proteínas, né? A gente produz proteínas terciárias, que são os nossos hormônios. A gente produz carboidratos, por exemplo, glicogênio. A gente produz proteínas, nossas fibras musculares. Então, o organismo, sim, ele produz, né, perdão, ele produz lipídios, carboidratos e proteínas, tá? Vamos lá, gente. Eu falei para vocês aí no início da nossa disciplina, né? Eu até dei uma revisãozinha aí. Por que que a gente diz que os macronutrientes eles são de origem orgânica? A água é inorgânica, sim. A água é inorgânica. Isso, é quase isso, tá, Maria? Tá certinho, né? Porque eles possuem carbono, mas eles possuem carbono como elemento principal, tá? A gente tem, por exemplo, gás carbônico, o CO2, tá? Que ele também tem carbono na estrutura, mas o carbono ele não é o elemento principal. Então, o CO2, apesar de ter carbono, ele é considerado, né, uma substância inorgânica, tá? Então, não é só o fato de ter carbono, é ter o carbono, tá? E o carbono ele faz parte aí, né, como um elemento principal. Por isso, professor, como é que eu sei dizer se uma coisa que tem carbono é orgânica ou não? É só formar, né, funções orgânicas. Ou ele vai formar funções oxigenadas, aí a gente tem álcools, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, né, sais de ésteres, éster, etc. Ou eles podem formar compostos nitrogenados, né, aminas e amidas, tá? E a gente tem outras substâncias, como, por exemplo, halogênio, que tem
flúor, bromo, entendeu? Na cadeia carbônica, tá? É só ver se o que vocês estão olhando, se ele forma uma função orgânica ou não. A gente olhou isso lá no comecinho do semestre, tá? Então, para a gente dizer se ele é um composto orgânico ou não, ele tem que formar uma função orgânica. Se tiver carbono e o carbono não formar uma função orgânica, né, ele é considerado substância inorgânica. Então, cuidado, principalmente aí se um dia vocês forem prestar concurso, né, os avaliadores, eles fazem muita pegadinha, que a gente cria a concepção errônea de que, tem carbono, então é orgânica. Não, tem carbono e forma função orgânica, aí a gente pode dizer, né, que eles são, que eles são orgânicos, tá? Então, no caso, os constituintes minerais, eles são formados por substâncias inorgânicas, tá? Então, professor, quais substâncias inorgânicas? É uma regrinha básica, eu vou colocar aqui, tá? Então, se tiver carbono, se tiver nitrogênio, se tiver oxigênio, se tiver hidrogênio na composição, muito provavelmente você vai ter substâncias orgânicas, né? Vou colocar aqui para vocês, substâncias orgânicas. Então, se tiver esses elementos aqui na constituição, a gente tem uma substância orgânica. Agora, se eu tiver elementos que são diferentes de carbono, diferente de nitrogênio, diferente de oxigênio, diferente de hidrogênio, né? Aí a gente tem substâncias inorgânicas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Cálcio, né? Substância inorgânica. Magnésio, substância inorgânica. Cloro, substância inorgânica. Ferro, substância inorgânica. Tá? Entre outros, selênio, cádmio, zinco, tá? Então, todas essas aqui são consideradas substâncias inorgânicas, tá? Inorgânicas. Tá? Então, para a gente poder entender a questão relacionada aí, a gente diz que esses outros elementos, né, eles seriam considerados para a gente substâncias inorgânicas, tá? Então, todos os minerais têm origem inorgânica, né? A gente encontra ele em diversos locais da natureza, eles vão possui para a gente diversas funções metabólicas. O que é importante, né? O nosso corpo ele não sintetiza minerais, então tudo que a gente ingere de minerais, tudo que a gente ingere de cálcio, tudo que a gente ingere de magnésio, tudo que a gente ingere de cloro, tudo que a gente ingere de ferro, tudo que a gente ingere de bromo, e assim sucessivamente, né? A gente depende do que vem da nossa alimentação. Por isso que é muito importante aí durante a nossa alimentação, a gente fazer uso de, por exemplo, vegetais, legumes, frutas, exatamente porque esses alimentos, eles possuem na sua composição, né, muito dos minerais que a gente precisa. Mas as carnes, elas também a gente também vai encontrar minerais, por exemplo, na carne vermelha, né, a gente vai encontrar ferro, tá? Então, uma alimentação balanceada, ela é o necessário aí para que a gente possa ter as questões relacionadas a uma boa nutrição e, consequentemente, né, atender o nosso aporte vital. O conteúdo mineral do alimento ele vai depender muito do solo, né, em que aquele alimento ele é cultivado, tá, ou que ele é consumido pelos animais. Então, como é uma cadeia alimentar, né, a vaquinha vai lá, come a graminha. A graminha foi lá e absorveu, né, substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas e água do solo. E por final a gente comeu a vaquinha, né, a carne da vaquinha. Ou então o milho, né, absorveu nutrientes e minerais e água do solo, e a gente foi lá e comeu o milho. Então, os minerais, né, como eles são compostos inorgânicos, tá? A principal origem dele, né, é o solo. Então, a gente vai ter aí uma necessidade de acordo de onde o alimento, né, ou onde é a fonte de alimentação dos animais que a gente usa para o nosso consumo, ele vai depender muito da qualidade do solo, tá? Então, é importante do ponto de vista aí de produção de alimentos, tá? Quando a gente vai classificar os nossos minerais, né? Cuidado aí para não confundir micro e macronutriente com micro e macroelementos, tá? Então, macronutrientes, lipídios, proteínas e carboidratos. Micronutrientes, minerais e vitaminas. Dentro dos minerais, a gente tem os microelementos. Quem são eles? Cálcio, magnésio, sódio, potássio, né? Por que a gente chama ele de macroelementos? Por causa da ingestão diária, da ingesta diária que a gente precisa. Então, aí, para a gente poder fazer o nosso aporte, a gente precisa aí de pelo menos 100 miligramas por dia, né, de cálcio, 100 miligramas por dia de magnésio e assim sucessivamente. Ou seja, né, eles vão ter uma concentração no nosso organismo de maior que 0,5%, maior do que 0,5%.
Já os microelementos ou oligoelementos, né? Exemplo, ferro, cobre, iodo, manganês, zinco, molibdênio, cromo, selênio, flúor, né? A ingestão dele, a ingesta diária dele é menor que 15 miligramas por dia. E a concentração dele no organismo, ela vai ser menor que 0,05, né, por cento no organismo. Então, é dessa forma que a gente consegue, dentro dos elementos inorgânicos, né, dentro dos minerais, que a gente consegue classificar eles como macroelementos ou como microelementos, né, de acordo com a necessidade diária que a gente precisa para poder trabalhar. Então, se vocês pegarem alguns livros, né, eles vão dar para a gente a composição, que ficou pequenininho, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele vai mostrar para a gente a composição, de acordo com o constituinte, os elementos minerais que são necessários para a nossa composição, tá? Então, a gente tem lá toda a classificação dos ingredientes, proteína, gorduras, hidrocarbonetos, né? Dentro dos elementos minerais, sódio, potássio, magnésio, e as concentrações que a gente tem lá para poder classificar aquele alimento. No finalzinho eu vou falar para vocês de cálculo calórico, né? A energia que o corpo precisa, essa ingestão de energia que a gente precisa, né? Ela vem principalmente aí dos macronutrientes. Então, principalmente aí de carboidratos em primeiro lugar, depois a gente, né, se for necessário quebrar, a gente quebra a proteína e por último a gente quebra os lipídios. Então, nossa fonte de energia ela parte aí dos macronutrientes, tá? Então, a gente vai ver um negócio de dados equivalentes para cada macronutriente. Os outros elementos, né, como é o caso dos micronutrientes, eles fazem parte do nosso processo metabólico, do nosso processo constitucional fisiológico. Então, eles são elementos que eles são complementares, perdão, eles são elementos, só um minutinho, deixa eu tomar água aqui. Eles são elementos que são complementares, tá? E fazem parte. Então, diariamente, né, a gente vai ter as questões relacionadas aí ao consumo de macro e micronutrientes, e todos eles são importantes. Por isso que durante o nosso processo, principalmente o pessoal lá da nutrição, eles fazem as dietas, né, balanceadas de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E o balanceamento dessas dietas, né, elas dependem da quantidade de macro e de micronutrientes. Então, por exemplo, a gente não pode fazer, né, a nossa alimentação só baseada em macronutrientes, carboidratos, proteínas e carboidratos, proteínas e lipídios, e esquecer os micronutrientes. Por isso que eu falei para vocês aqui no início que é muito importante, junto, né, com os alimentos principais, aí a gente fazer também bastante ingestão de vegetais, que eles são as nossas principais fontes de micronutrientes que a gente precisa aí, tá? Como eu falei para vocês, no caso aí, quando a gente vai fazer a análise, né, dos sais minerais, o principal método que a gente utiliza aí para poder fazer a identificação são dois, né? São os métodos gravimétricos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? E os métodos por absorção atômica. Então, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de levar vocês lá no LACEN para vocês visitarem a bromatologia, a gente tem lá o método gravimétrico que a gente vai fazer quando retornar aí para nossa, para nossas aulas presenciais de laboratório, e, se possível, eu vou levar vocês para fazer a visita lá no LACEN para vocês conhecerem o equipamento que chama de absorção atômica, nutrientes, tá? Então, a gente vai encontrar eles onde, né? Na natureza aí, nos tecidos de animais e vegetais, tá? Junto com as substâncias orgânicas, a gente vai encontrar também as substâncias inorgânicas, tá? É muito importante, isso é uma característica aí das análises bromatológicas para os minerais, antes da gente fazer a análise da determinação dos constituintes e da quantificação, é importante, né, que a gente faça aí a destruição de toda a matéria orgânica, porque lá na nossa fase pré-analítica, a matéria orgânica ela serve como interferente, né? Então ela compromete a quantificação e a identificação dos minerais. Então, geralmente a gente faz testes baseados em determinação por massa, e antes disso, uma das etapas aí, né, que elas são primordiais na análise de minerais, é exatamente fazer a destruição. Pessoal, como é que a gente pode destruir matéria orgânica? Ou você queima, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um churrasco em casa, e a gente tem um carvãozinho lá pretinho, né?
a gente coloca fogo nele. O carvão, ele é o quê? Ele é um pedaço de madeira que foi parcialmente queimado e ainda tem matéria orgânica para queimar. Por isso que quando a gente, né, coloca o fogo nele, ele volta a formar brasa e queima. Quando o carvão ele queima todo, o que que sobra lá na churrasqueira? Qual é o material que sobra na churrasqueira? Quem sabe me dizer? Isso, Ivo, né? Só sobram as cinzas. Exatamente as cinzas, né? Elas sobram e elas têm aquele aspecto exatamente porque ali o que sobra na churrasqueira, o que foi queimado de material orgânico, só o que sobra são os materiais inorgânicos. Tanto que a análise de minerais, né, a gente também chama de análise de cinzas. Ah, então a gente pode fazer, como a gente tem que eliminar todo o material orgânico na hora, na nossa etapa pré-analítica, é uma etapa que ela é obrigatória para análise dos minerais, tá? Então a gente pode eliminar elas queimando, né? Ou seja, com aplicação de calor, ou a gente pode fazer um processo que a gente chama de digestão, né? A digestão ela é baseada exatamente na quebra do material orgânico na presença de um ácido forte, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, né? Vai dependendo do tipo de mineral que a gente está avaliando. Então, gravem essa informação, ela é bem importante, tá? Se eu precisar fazer análise de substâncias inorgânicas, no caso de minerais, dentro da etapa pré-analítica, a etapa mais importante é a etapa de eliminação de materiais orgânicos, né? A eliminação dos materiais orgânicos a gente faz por queima ou por digestão, ou pela combinação dos dois, tá? A gente pode utilizar tanto a queima, ou seja, a aplicação do calor, quanto a gente pode fazer a digestão. Vai depender muito aí da complexidade do alimento que a gente está trabalhando. Por exemplo, né? A gente consegue determinar sais minerais em água. A água não tem quase material orgânico, né? Então é mais simples da gente conseguir trabalhar. Basta você evaporar o conteúdo, calor, pronto, né? O que sobra ali são os materiais inorgânicos. Você já aplicou calor, se tiver algum material orgânico, ele vai ser eliminado pelo calor. Agora, por exemplo, quando a gente vai fazer determinação, vou pegar um materialzinho bem complexo, né? Bem complicadinho de trabalhar. Castanhas, né? Castanha do Pará, nozes, né? Eles têm muitos lipídios, né, na composição e a gente quer, por exemplo, determinar a quantidade de selênio, né? A gente encontra aí muito selênio nesses tipos de alimentos, é mais complicado, porque tem muito lipídio, aí tem que fazer queima associada à digestão, então é um pouquinho mais chatinho, tá? Então, dependendo da complexidade, a gente vai utilizar isso, mas na frente eu vou falar para vocês. Tem outras formas, como eu falei para vocês, né? A absorção atômica, ela é um método instrumental, então a gravimetria é um método convencional, né? Mais simples de ser executado, mais barato, tá? E a absorção atômica, ela é um método instrumental. A gente coloca lá, ele tem um sistema de queima, aí quando ele queima, ele faz a emissão de cores, tá? E o equipamento ele detecta isso para comparar com o padrão e determinar para a gente, né, qual o elemento que a gente tem lá. Depois eu vou mostrar para vocês, vou pegar um vídeo aqui e mostrar para vocês o queimador para vocês verem como é que o equipamento funciona. Eu fiz um vídeo lá quando eu estava no LACEN exatamente para poder mostrar para vocês, tá? Então, isso é importante para a gente, tá? Então, como eu falei para vocês aí, a gente analisa, né, os minerais nos alimentos pelo teste que a gente chama de teste de cinzas, tá? Então, tudo que sobra depois que a gente queima lá o carvãozinho, tá? São as cinzas, e as cinzas, elas são consideradas para a gente todos os elementos inorgânicos. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, aqui é o interior de um forno mufla. Vocês estão vendo que está aqui laranja, né? Esse laranja não é uma luz, esse laranja aqui é o calor. Por quê, né? A gente aquece aí num forno específico, chama forno mufla. A temperatura dentro desse forno, ele vai de 500, tem forno que chega até 1.000 graus. Então, por isso que ela fica assim incandescente. Então, é um material que tem que ser todo apropriado para a gente poder fazer a determinação. Então, quando a gente faz essa queima por calor, a gente chama isso de calcinação, né? Então, é transformar o teu material em cinzas. Aí sobra para a gente, tá? A gente elimina, então calcina o material orgânico, queima do material orgânico e fica para a gente só as cinzas que depois a gente vai analisar. Aqui tem uma tabelinha, né, mostrando o quantitativo de cinzas. Então, farinha de peixe tem 15% de cinza, farinha de trigo 0,8%, leite 6%, cacau 5,4% e assim sucessivamente. Então, cada alimento ele vai ter para a gente uma quantidade de cinzas dependendo da composição daquele alimento, tá? Então, por isso que é muito importante. E, inclusive, dependendo do tipo de alimento, a gente vai ter componentes inorgânicos, minerais específicos. Por exemplo, selênio, né? Ele é um metal que é um material inorgânico aí que é
é muito importante para a gente, selênio e boro. A gente só vai encontrar principalmente aí em plantas oleaginosas, né, as castanhas da vida. Então é muito difícil você encontrar selênio em outros tipos de alimentação, tá? Então cada alimento tem a sua característica, né? Então como é que a gente faz aí para determinar os nossos minerais, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor a fração orgânica, né? Ou a gente faz por via seca, que é o calor, ou a gente faz por via úmida, né? Que é a digestão com ácidos, tá? Ou a gente pode combinar os dois. Beleza. Depois que a gente faz a eliminação do material orgânico, né? A gente vai ter que fazer o quê? Todo aquele material que sobra, né? É o material inorgânico, então a gente precisa solubilizar. Em geral, os materiais orgânicos, né, eles são bem solúveis em ácido. Aí a gente pode ter o ácido nítrico ou ácido clorídrico concentrado. Aí a gente ferve, né, para facilitar lá o processo de dissolução, tá? Evapora a solução até a secagem. Então a gente consegue lá na nossa fasezinha lá pré-analítica preparar o nosso material. Depois a gente redissolve, né, utiliza novamente ácido clorídrico, concentra ou faz a diluição de acordo com a necessidade da análise e determina aí os componentes individuais. Então, ou a gente vai fazer por absorção atômica, ou a gente vai fazer por diferença de peso, que é o método gravimétrico, e assim sucessivamente. Então, se vocês observarem, tá? A absorção atômica, sim, Bruno. A absorção atômica é o que a gente chama de método instrumental, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui, eu deixei separado aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui que eu fiz uma filmagem para vocês verem o equipamento funcionando lá do LACEN, tá? Que a gente tem uma absorção atômica. Então, se vocês observarem, né, a análise em si, ela não é uma análise complexa, ela é meio chatinha, porque ela tem as etapas, você tem que fazer diluições, queimas, aquecimentos, mas as análises de minerais, né, se a gente for levar em detrimento aí, por exemplo, análise lá de proteínas, que a gente utiliza lá o método de Kajal, né, é muito mais complexo, tem que fazer a digestão, aí depois você coloca lá no equipamento, aí o equipamento vai extrair, tem que solubilizar, aí vai aquecer, evapora, recolhe, então é muito mais complexo, né, muito mais tem muito mais etapas, tem muitos mais cuidados. Então, a análise de minerais ela é relativamente simples, tá? Geralmente elas são bem precisas, principalmente aí quando a gente usa absorção atômica, né? O método é bem preciso, porque ele consegue identificar uma quantidade de minerais muito grande, né? Então, praticamente toda a tabela periódica ele consegue determinar, né? Basta você ter as lâmpadas específicas para detecção. Cada lâmpada detecta um metal de forma específica. Então, bem simplesinho, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder analisar os nossos minerais, o que a gente precisa, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente pode fazer a decomposição por via seca. Para fazer a decomposição por via seca, a gente precisa aquecer. Vou colocar aqui para vocês, né, no meu quadro virtual adaptado, tá? Caramba, abri aqui. Volta. E voltou-se. Tá aqui. Tá? Então, como é que a gente faz aí, tá? Como é que a gente faz a decomposição do nosso material? Como é que eu posso decompor? Eu posso fazer queima, né? Então, posso utilizar aquecimento. Como é que eu faço esse aquecimento? Eu posso utilizar o forno mufla, eu posso utilizar o bico de Bunsen, ou os outros bicos queimadores, Tyrrell e Merkel, né? São utilizados aí, tá? Ou eu posso utilizar um queimador automático, tá? Então, ele é mais complexo, principalmente que vocês vão encontrar no laboratório, o forno mufla e o bico de Bunsen, tá? Então, esses são os dois métodos mais utilizados aí, os dois equipamentos, né, mais utilizados aí para a gente poder fazer a decomposição do nosso material, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho da tela, se vocês perguntarem alguma coisa aí, eu vejo aqui pelo som, tá? Então, para que a gente vai decompor? Para a gente poder destruir a nossa matéria orgânica. O que é importante na hora que a gente estiver, né, fazendo a decomposição? A temperatura. Por exemplo, se a gente estiver fazendo a decomposição, né, utilizando temperaturas menores que 400 graus, tá, a gente vai ter dificuldades porque ainda vai sobrar alguns materiais orgânicos que conseguem resistir. Então, a gente vai ter queima parcial de material orgânica, né? O exemplo que eu dei para vocês do carvão, tá? Então, isso pode gerar para a gente interferentes. Tá? Então a gente vai lá, faz a queima da nossa amostra, né? O forno mufla
é o mais utilizado, tá? Exige a presença de ar, porque a gente pode fazer queima, tá? Com outros gases no vácuo, tá? A gente pode utilizar, tem algumas estufas a vácuo que a gente pode fazer isso, então a gente faz a queima. Em geral, a nossa temperatura de análise é em torno de 500 e 550 graus, né? É o suficiente para a gente destruir praticamente todo o material orgânico, mas dependendo da complexidade, por exemplo, se a gente for trabalhar lá com frutas, né, por exemplo, uma melancia, é temperatura de 400, 450, 480, elimina tudo. Mas, por exemplo, se a gente for trabalhar com materiais mais complexos, materiais mais rígidos, castanhas, por exemplo, o coco babaçu, ele tem um mesocarpo, né, que é aquela parte mais dura da casca, então ali a gente precisa de temperaturas maiores, aí a gente já precisa ali trabalhar com temperaturas de 700, 720. Então a faixa de temperatura para a gente poder fazer isso é de 400 a 800. Vai depender para a gente da complexidade e da resistência do tipo de material que a gente precisa fazer a destruição, tá? Então, pegou isso, faz a dissolução dessas cinzas, né? A gente recolhe essas cinzas com ácido e a gente transfere para um frasco volumétrico, tá? Lá no sala de, no AVA, eu coloquei 4 vídeos para vocês e tem um que mostra a determinação de cinzas, o passo a passo. É um videozinho curto, de 5 minutos, para vocês verem o que a gente vai fazer no laboratório. Professor, a gente vai fazer isso, essa prática no laboratório? Vai. A gente vai fazer tanto a determinação de água quanto a determinação de cinzas, tá? Então, vocês vão ver lá o forno mufa, etc. Tal, e a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, basicamente é isso. Pesa o teu material, leva para o forno mufa para queimar, dissolve com ácido, preparou a tua solução aí para análise. Então, percebe aí, como eu disse para vocês, né? O procedimento para a determinação dos minerais ele é relativamente simples, tá? Ele é um pouquinho trabalhoso, mas não requer muitas etapas e ele é geralmente bem eficaz aí, de acordo com o tipo de alimento que a gente vai trabalhar. Se a gente quiser fazer decomposição por via úmida, né, aí a gente vai precisar utilizar misturas que são oxidantes, são misturas de ácidos, né? O principal ácido utilizado aí, até porque dependendo do tipo de mineral presente, a gente vai ter problemas com solubilização, por exemplo, ácido sulfúrico, a gente tem problema aí com substâncias sulfatadas, pode dar interferente na análise, né? O principal ácido que a gente utiliza aí para poder fazer a decomposição com via úmida, tá? Por via úmida é o ácido nítrico, tá? Importante então a gente lembrar disso aí e a gente pega o ácido nítrico e faz o aquecimento dele a 122 graus. A gente pode fazer por sistema aberto, né? Aquecimento convencional, por exemplo, lá uma chapa de aquecimento, tá? Ou um conjunto de digestão, então esse equipamentozinho bem aqui que vocês estão olhando, né? Um conjunto digestor, tá? Ele é preparado exatamente para poder fazer as digestões ácidas. Hoje a gente pode fazer, né, aquecimento em sistema fechado, tá? Então a gente vai fazer o aquecimento com micro-ondas. Só mais parece com o micro-ondas que a gente tem em casa, é parecido o equipamento, ele só é preparado, né, para que que os materiais utilizados neles, eles sejam materiais específicos para a gente poder ter lá a transmissão de calor e, consequentemente, para que a gente possa fazer a decomposição desses materiais. Pronto. Eliminei todo o meu material orgânico, preparei, tá lá meu material. O que que eu preciso fazer agora? Preciso, né, utilizar uma técnica que possa me determinar. Como eu disse para vocês, a principal técnica, a melhor, a mais específica, né, é a espectroscopia, né, de absorção atômica. Para os íntimos, AA ou CAA, né? Então, ela é uma técnica, ela é baseada, daqui a pouquinho, deixa eu só abrir aqui, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, tá? Só um minuto. Eu vou mostrar para vocês, né, o equipamento. Então, ele é um equipamento legal de ser trabalhado, ele é bem simples, tá? Só um minutinho aqui para eu poder abrir. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, tá?
Eu estou abrindo o vídeo, só um minuto. Ó, então esse aqui é a nossa absorção atômica, né? A parte a absorção atômica, né? Ela é importante aí, que ela tem três métodos, tá? Que a gente pode utilizar, tá? Então, quando a gente usa a absorção atômica, né? Vou colocar aqui, ó, a absorção atômica, tá? A gente utiliza ela para identificar e quantificar nossos minerais. Então, a gente utiliza aí tanto para dizer quais são os minerais presentes naquela amostra, né, quanto para a gente dizer quanto tem, né, de minerais naquela amostra. Absorção, vamos medir. Não está aparecendo para vocês o meu quadro improvisado, não? Espera aí, só um minutinho. Vou recolocar para apresentar. É porque minha conexão está um pouquinho lenta, gente. Aí ela demora que eu tô atualizando aqui. Como eu falei para vocês aí. Vê se apareceu agora. Tá aparecendo aqui para vocês, crianças? Tá, beleza. Hoje vocês têm que ter paciência comigo, tá? Porque é minha internet. Então, paciência aí. Tá? Então, aqui, né, a absorção atômica, ela tem três métodos, tá? Então, importante aí para. Vou colocar aqui para Rondinelli. Absorção, tá? Ela tem três métodos. Eu posso fazer ela por chama, então eu vou mostrar, é o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Então ele tem um bico queimador. Eu posso fazer ela por forno de grafite, ou eu posso fazer ela por gerador de hidretos. Gerador de hidretos, tá? O gerador de hidretos depende de ácidos. O forno de grafite, né? Professor, qual é a diferença de cada uma delas? É o tipo de mineral que você pode analisar. Então, para cada tipo de mineral, tem uma técnica específica lá. Por exemplo, né, tem técnica que eu consigo, por exemplo, cálcio. Eu consigo determinar cálcio tanto por chama, quanto eu consigo determinar pela técnica de forno de grafite. Selênio, eu preciso fazer obrigatoriamente por forno de grafite. Gerador de hidretos, eu vou precisar ir para os elementos já ali da família, para o enxofre e tal, então eu preciso fazer por gerador de hidretos, tá? Então, a técnica que vai ser utilizada, se vai ser por chama, ou se vai ser por forno de grafite, ou se vai ser, né, por gerador de hidretos, vai de acordo com o tipo de mineral que a gente quer analisar, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o forno de chama, bem bonitinho aqui, ó. Vou mostrar dois vídeos para vocês. Tá, então esse aqui é o forno, ó, se vocês observarem aqui, a gente tem o bico queimador, aqui do lado está o equipamento que faz a coleta de dados, né? Tem um computador, aí tem um software, mas o forno ele funciona assim. Bem aqui, ó, esse buraquinho que está bem aqui, é onde passa o feixe de luz. Ele é parecido, né, com a espectrofotometria. Passa um feixe de luz, só que aqui nesse caminho que esse feixe de luz vai passar, ele passa por essa chama. Vou mostrar aí para vocês os dois tipos de chama, né? Então, quando vou passar aqui de novo, que ele é um videozinho curto, tem um outro que é mais longo, tá? Então, por exemplo, né, quando eu vou analisar, eu ligo a chama, ele gera essa chama, o material ele é borrifado aqui, né? Tem um borrifadorzinho dentro dele, um aspersor. Aí ele queima aqui, no momento que ele queima, ele gera para o equipamento um comprimento de onda. Ele gera para o equipamento uma radiação, essa radiação ela é captada pelo detector, e o detector diz, né? Quando a gente estiver no laboratório, eu vou mostrar uma prática para vocês parecida, né? Que tem um que chama de prática de chama. Então, por exemplo, se eu pegar um bico de Bunsen, se eu colocar materiais com cobre,
ele gera uma chama, eu vou mostrar para vocês também, tá? Ele gera uma chama azul, uma chama verde azulada. Se eu colocar cádmio, ele gera uma chama mais acinzentada, azul mais acinzentada. Se eu colocar sódio, ele gera uma chama amarelada, e assim sucessivamente. Tá? Então, de acordo com o tipo de mineral, ele emite a radiação num comprimento de onda específico e o equipamento ele consegue enxergar isso. Tá? Então, aqui é o forno por chama. Tá? Ó, ele gera uma chama. Vocês viram lá, né, que no momento que eu fiz a queima aqui, ó, vou passar de novo o vídeo para vocês, a chama é azul e de repente ela gera uma cor, é exatamente no momento que eu disparei a amostra e o equipamento fez a análise. Vocês viram lá que a chama azul, né, ela ficou levemente alaranjado para vermelho, exatamente ali porque ela detecta. Eu vou mostrar aqui para vocês outro vídeo. Aqui tem uma chama diferente, gases diferentes. Aqui fui eu ajustando o equipamento, tá? Aí tem um amostrador dele aqui, de onde ele pega as amostras, tá? E aqui o fogo. Aí eu vou disparar mais uma amostra. Termino esse aqui. Deixa eu pegar o outro vídeo. É que são vídeos curtinhos. Esse aqui é mais longo. Ela vai até mais ou menos um pouquinho antes de 11 horas. Essa aula de hoje, vitaminas e minerais, ela é uma aula curta, tá? Mostrando aqui para vocês a técnica. E como a gente ainda não foi para o laboratório, é importante que vocês vejam para vocês entenderem. Até quando. Deixa eu ver aqui o vídeo de chama, eu tinha ele salvo aqui, só um minutinho. Tá, mas a gente vai até perto de 11 horas. Mas essa aula de hoje ela não é muito longa, não. Se precisar sair, se vocês precisarem ir trabalhar, não tem problema não, que a aula fica gravada. Só peço que vocês assistam ela depois, tá bom? Deixa eu procurar aulas. Eu detesto esse programa aqui do MacBook. Aqui, achei. Bem bonitinho. Só carregar aqui, que o vídeo está salvo na internet, né? Essa questão que eu falei para vocês, que cada elemento gera uma cor específica, a gente faz essa prática para vocês poderem entender. Ela é bem bonitinha, é uma prática bem divertida, tá? Se vocês puderem observar, eu coloquei vários. Eu vou dar só uma pausa aqui. Eu coloquei vários elementos aqui dentro, exatamente para formar várias cores. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem um lilazinho, aqui já tem mais um alaranjado, vai ficar verde, tá? Só para vocês. Então, se vocês observarem aí, ó, à medida que eu vou adicionando os elementos específicos, né, são sais com elementos específicos, ó, a gente vai gerando várias cores. Esse que é o princípio da absorção atômica, tá? Exatamente é através desse princípio aí que o equipamento ele gera para a gente coloca lá a amostra, ela dispara na chama, a chama gera ali para a gente, ó, se vocês observarem, tem várias cores aqui que eu misturei vários elementos, tá? Tá mais verde, às vezes fica vermelho, alaranjado, porque eu coloquei vários elementos. Tem cádmio, tem chumbo, tem cobre, tem vários elementos aí, ó. Eu vou adicionando aí para vocês, né? Quando a gente voltar para o laboratório, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ela é uma prática bem legal. Então, o princípio, tá? É exatamente da absorção atômica, tá? Isso. Cada substância, tá? Ela tem uma cor específica. É o mesmo princípio, tá? Se a gente for levar em consideração dos fogos de artifício.
Então, quando se dispara um fogo de artifício, às vezes ele tem coloração verde, coloração azul, amarelo, laranja, vermelha. É exatamente por quê? Porque ali, né, naquele fogo que foi preparado, naquele explosivo que foi preparado, tem um elemento específico, tá? Então, vocês não fizeram esse experimento em química geral, não? Geralmente a gente mostra isso ou em físico-química ou em química geral. Vocês têm físico-química? Tem crianças? Tá, então não tem problema não. Essa aula, ela tá incluída na nossa aula de materiais, eu vou mostrar para vocês, não tem problema não, tá? Quando a gente voltar aí para... mas orgânica não... Porque como essa parte aqui, Bruna, é de inorgânicos, né? Geralmente ou você olha... ou você olharia em química inorgânica ou olharia em físico-química. Em geral, essa prática aqui de chama, né, a gente faz ela em química geral ou química inorgânica, tá? Mas se vocês não viram, não tem problema, eu sempre mostro para vocês aí na bromatologia, tá? Exatamente porque é o princípio da absorção atômica, tá? Então, as outras técnicas que a gente pode utilizar, a espectroscopia de massa, né, por plasma, indutivamente acoplado, que a gente chama de CPMS, e a gente também pode utilizar a espectrofotometria, mas como eu falei para vocês, a técnica principal aí, a mais utilizada aí para análise de alimentos, na verdade, a gente consegue, por absorção atômica, analisar qualquer tipo de matriz, alimento, água, solo. Ela é uma técnica, né? Só um equipamento que é caro, mas é um equipamento que ele é bem robusto e a gente pode utilizar aí em vários aspectos das nossas análises, tá? Então, é a técnica que ela é utilizada. A absorção atômica, né? Ela é baseada exatamente nisso. A gente tem lá o fóton, ele gera, recebe energia, né? Essa energia ela é devolvida, o equipamento ele faz para a gente. Professor, quer dizer então que dentro de um método eu tenho várias técnicas? Não, Bruno. Funciona assim. Vou usar aqui meu quadro adaptado, tá? Lembra lá, né? Nosso planejamento analítico. Planejamento analítico, tá? O que é que a gente tem no nosso planejamento analítico? Etapa pré-analítica, né? Que envolve o quê? Coleta do material, preparo, né? Para a gente, basicamente isso aqui, amostragem, coleta do material, preparo do material, né? Que é o que antecede a análise, né? Escolha do método e assim sucessivamente. Aí a gente tem a etapa analítica. Lá na etapa analítica, o que eu posso fazer, né? Eu vou chamar de M1. Eu posso utilizar um método isolado, por exemplo, né? Fiz a digestão lá do meu material, né? Eu fui lá, diluí, queimei o material, fiz a digestão com ácido, solubilizei, estou com minha amostra pronta para ser analisada. Aí, qual é o método que eu vou analisar? Vai depender muito do que tu quer, do que tu tem disponível, tá? E do que a norma pede para você fazer. Tanto que, por exemplo, no Brasil, a norma padrão para determinação de materiais é por método de absorção atômica. Só que eu posso fazer o seguinte: eu posso utilizar mais de um método. Em geral, a gente utiliza um método, prepara e aplica o método. Para metais, qual é o método? Né? Padrão, absorção atômica. Mas nada impede que eu use a absorção atômica junto com o ICP. Tá? Professor, por que a gente combina método? Vai depender da complexidade dos materiais que você está analisando. Tá? Tem materiais que são mais simples, tem materiais que são mais complexos e assim sucessivamente, tá bom? Então, como eu falei para vocês aqui, né? No caso aqui, para determinação de metais, tá? A gente pode utilizar qualquer um desses três métodos. Qual é sempre o método de escolha, tá? Inclusive é o que está na norma legal, absorção atômica. Mas eu posso combinar absorção atômica com espectrofotometria, eu posso combinar espectrofotometria com espectroscopia de massa, tá? Então, mas professor, se eu quiser utilizar só espectrofotometria, eu posso? Pode. O problema é que cada técnica tem uma limitação do que ela pode analisar. Por isso que a espectrofotometria, a espectroscopia de absorção atômica, ela é a melhor técnica porque a gente consegue analisar por ela praticamente todos os minerais. Tá? Então, é por isso que ela é considerada aí, em termos de aspectos legais, como a técnica de escolha. Tá, Bruna? Então, a gente escolhe um método ou a gente pode combinar métodos para poder analisar os nossos materiais. A gente não tem visto isso quando eu tenho falado para vocês aí as análises
dos macronutrientes, né? Por exemplo, se a gente quiser determinar um determinado carboidrato, aí posso utilizar método de Feeling, ou então eu posso utilizar a espectrofotometria. Vai depender como eu falei, né, da complexidade do que você está avaliando, tá? Mas no caso aí para a questão. Sim, tem os pré-requisitos. É por isso que lá na etapa pré-analítica, né, a gente precisa saber, tá? A complexidade da tua matriz, é necessário saber, né, a quantidade que a gente vai ter de nutrientes, né, macro e micronutrientes, para a gente poder escolher o método mais adequado. Por isso que lá na etapa pré-analítica, antes da gente começar a pôr a mão na massa, coletar, preparar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber o que a gente vai analisar, aonde que a gente vai analisar esse nutriente, né? Então, eu tenho lá o meu analito, aonde eu vou analisar ele, então, em qual alimento, como eu falei para vocês, minerais, eu posso analisar em água, que é uma matriz relativamente simples. Eu posso analisar ele em carnes, por exemplo, se eu quiser determinar o teor de ferro, eu posso determinar em vegetais, assim como eu posso também determinar, por exemplo, né, não é da bromatologia, mas para vocês entenderem, assim como eu posso determinar minerais no solo. O pessoal da agronomia, eles fazem muito isso. Eu falei para vocês aí que, né, a quantidade de minerais nos alimentos vai depender do tipo de solo. Então, percebe aí que eu tenho várias matrizes que podem ser analisadas. Por exemplo, água e alimentos em geral, eu utilizo essa técnica que eu mostrei para vocês, que é a técnica de chama. Mas se eu for, por exemplo, analisar solo, aí já é melhor eu analisar por forno de grafite. Se eu for analisar alguns alimentos aí da família 5, 6A, aí já é melhor eu utilizar a geração de hidretos. Então, para cada tipo de material, tem uma técnica, um método específico. Beleza? Por isso que por isso que antes de eu começar a falar para vocês da análise dos nutrientes, né, a gente passou lá tanto tempo, né, para tentar entender como é que é o planejamento da análise, né, porque ela depende aí, tem muitos fatores que são associados, tem muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa analisar corretamente. Até aqui, ok? Beleza? Alguma dúvida? Vocês estão por aí, crianças? Vocês estão me escutando? Beleza, tá? Então, em relação às questões relacionadas à análise de metais, é basicamente isso. Então, bem simples, né? Metais é bem curtinho. A gente só precisa entender essa questão da absorção atômica e do processo de preparo da amostra, né? Faz queima ou faz digestão. Vitaminas, né? A gente classifica aí as vitaminas, o que elas são, né? Diferente lá dos minerais, as vitaminas elas já são compostos orgânicos. Na verdade, as vitaminas, né, ela é um complexo, tá? De uma mistura de materiais orgânicos e materiais inorgânicos, né? Então, complexos. As vitaminas elas têm diversas funções para a gente no organismo, mas elas vão funcionar principalmente, né, como cofator para os nossos processos metabólicos, ou seja, praticamente tudo que a gente faz no corpo, a gente depende aí de vitamina, tanto que na questão nutricional, quando a gente tem, né, quando a gente faz uma ingestão muito alta de vitaminas ou quando a gente faz uma ingestão muito baixa de vitaminas, a gente pode desenvolver doenças, né? Por exemplo, a gente tem a doença do marinheiro, quando a gente tem a questão lá da deficiência de vitamina C, que a gente chama de escorbuto, né? Antigamente, quando as viagens elas aconteciam mais de navio, aí na época ali do descobrimento, que o pessoal tinha aquelas viagens no mar, como eles não tinham, era mais difícil eles levarem frutas, né? Porque a gente encontra vitamina C principalmente em frutas cítricas, tá? Era mais difícil, então por isso que chamava de doença do marinheiro, ou doença do mar, exatamente porque eles desenvolviam isso, tá? Do ponto de vista nutricional, as vitaminas elas servem como complemento para os nossos, né, processos metabólicos, tá? Elas não têm, assim como os minerais, assim como a água, né? Então, água, minerais e vitamina, elas não têm valor energético para a gente. Então, em termos de calorias, o que, é que ela pode fornecer de energia, a gente não tem nada nem para minerais, tanto que no cálculo a gente não leva em consideração, né? Não tem nada nem para minerais, nem para vitaminas, nem para água, tá? Onde é que a gente encontra as vitaminas, né? A maioria vão ser consumidos, né, em diversos alimentos. Então, cada alimento, frutas, carnes, cada um deles tem um conjunto de vitaminas, tá?
Basicamente, a gente precisa entender o quê? A gente tem 13 vitaminas, né? Dessas 13 vitaminas, a gente tem 9 que são hidrossolúveis. Então, quem são as vitaminas hidrossolúveis? São aquelas que compõem o complexo B, né? B1, B2, B6, B12, e assim sucessivamente. E a vitamina C, são aquelas que a gente consegue solubilizar em água. E a gente tem as lipossolúveis, né? A DEC, que é o mnemônico que a gente utiliza, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, tá? Então, basicamente, para vitaminas, a gente precisa entender isso. 13, né? 9 são hidrossolúveis e 4 são lipossolúveis, né? Então, quais são as vitaminas hidrossolúveis, tá? Cada vitamina, ela tem um nome, né? Então, por exemplo, vitamina B1, mas como é que a gente chama a vitamina B1? Tiamina. Vitamina B2, mas como é que a gente chama a vitamina B2? Riboflavina e assim sucessivamente, né? Niacina, ácido pantetônico, piridoxina, biotina, ácido fólico, cobalamina e ácido ascórbico, tá? Então, para cada uma delas, até a cobalamina, elas são vitaminas pertencentes ao complexo B. Então, a gente tem, né, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, B6, B8, B9 e B12, né? Isso, Bruno, exatamente. Elas têm nomes e apelidos, né? Então é importante aí. E, né, a gente tem o ácido ascórbico e a vitamina C. Praticamente é bem fácil da gente aprender as vitaminas, né? Porque os nomes delas não são tão complicados, tá? E são poucas, né? Como eu falei para vocês. São 13, então elas são bem fáceis da gente entender. O que é importante aqui do ponto de vista bromatológico, do ponto de vista analítico, é a gente entender quais são as que são hidrossolúveis, porque isso vai interferir na técnica, né, no método que a gente vai utilizar, e quais são as que são lipossolúveis, né? Então, eu vou fazer uma passagem rápida, mas eu não vou me ater à questão nutricional. Vocês viram isso em bioquímica, tá? É porque essa aula aqui eu dou ela tanto para vocês quanto para o pessoal da nutrição. Para eles eu aprofundo mais essa questão da necessidade diária, as principais papéis, mas para a gente aqui, né, biomedicina, vocês precisam entender a parte de alimentos, tá? Então, alguns slides eu vou passar mais rapidamente. Depois eu vou disponibilizar, quem tiver aí curiosidade, quiser relembrar aí das aulas de bioquímica, tá? Vocês podem dar uma lidinha, tá? Então, vitamina B1, o principal fator dela é no metabolismo da glicose. Então, se a gente não tiver ou tiver deficiência da vitamina B1, a gente vai ter, né, problemas com o metabolismo da glicose, né? Então, ela é parte da coenzima do pirofosfato de tiamina, né? E entrada de acetilcoenzima no ciclo de Krebs, tá? Então, ela é importantíssima, a vitamina B1. Ela é importantíssima para o nosso sistema nervoso. Lembra lá que a gente precisa, né, de muita glicose, então a gente precisa metabolizar isso, tá? Para que a gente possa exatamente quebrar o glicogênio, né, muscular. Então, essa vitamina ela é também conhecida como antiberiberi ou antineolítica, né? São as doenças que a gente pode ter que são doenças neuronais, exatamente, elas aparecem quando a gente tem a deficiência aí da vitamina B1. Recomendação dela, 5 miligramas para cada, né, 1.000 calorias, tá? Então, alguns alimentos que têm ricos em vitaminas B1, feijão, castanha, carne suína, né, cereais integrais, frutas, né? Se a gente tiver deficiência, perda de apetite, confusão mental, né? A gente precisa dela, ela é muito importante para o nosso sistema nervoso, fraqueza muscular, dor nos corpos, né? E o beriberi, né? Que é uma doença que a gente tem que afeta o nosso sistema neuronal, a gente pode ter convulsões, pode ter deficiência muscular e assim sucessivamente, tá? O que é importante aqui? Quais são os métodos para avaliação das vitaminas, né? Em geral, uma dica, né? Em geral, para fazer uma avaliação geral de todas as vitaminas, tá? A gente pode utilizar o método por cromatografia, né? Que é o CLAI, tá? Que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Vou mostrar aqui para vocês o equipamentozinho, só um minutinho, que aí eu vou falar para todas as 13 vitaminas a gente utiliza ela, tá? Então, só um minutinho aqui. Cadê você? Ó, tá aqui, ó.
é esse equipamento aqui, ele é um equipamento bem grande, né? Ele é bem complexo aí, tem os bicos de ingestão, de injeção, tem o detector, tá? Então tem vários tipos de equipamento de cromatografia, eu vou mostrar para vocês alguns, tá? O, o nosso que a gente tem lá na bromatologia, se vocês tiverem oportunidade, ele é esse aqui, vou mostrar para vocês, que eu não encontrei a foto, tá? O equipamento que eu tenho lá no laboratório é esse aqui, ó. Exatamente esse carinha aqui, ó. É bem bonitinho, tá? Bem compacto, tá? Então tem vários tipos. E o que é importante a gente entender aqui da cromatografia, né? A gente tem dois tipos de cromatografia, tem a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Então, para a cromatografia líquida, né, a gente passa os nossos materiais por essas colunas. Dentro dessas colunas tem um material que pode variar, pode ser materiais de carbono, pode ser materiais silicados, e o nome dessas colunas a gente chama de fase estacionária. É ela que vai interagir com os nossos materiais. E aqui por dentro dela passa um líquido em alta pressão, se for cromatografia líquida, ou ela, né, pode passar por dentro da coluna um gás, no caso da cromatografia gasosa. E o nosso sinal analítico, né, o equipamento, ele gera para a gente um cromatograma, que é esse negocinho bem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês viram cromatografia em química analítica, crianças? Ó, exatamente isso aqui, ó. Acho aqui, uma linhazinha bonitinha, né? O equipamento, ele gera para a gente um registro assim. O nome desse registro chama para a gente de cromatograma, tá? O que é um cromatograma? Ele parece, né, um eletrocardiograma, ele dá esses picos, tá? E o que é importante para a gente, né? Até já comentei com vocês rapidamente. Essa imagem aqui, ela lembra que figura geométrica para a gente? Mais para cá, tá? Essa imagem aqui gera que figura geométrica para a gente? Eu não vi a mensagem, estava na frente. Isso, Rosa, né? Lembra para a gente um triângulo. Lembra aí na matemática como é que calcula a área de um triângulo? Matematicamente falando? A área de um triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2, né? Metade da área de um quadrado. Então, o que que o equipamento faz? Vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, né? Aqui a gente tem, ó, parecem triângulos, a gente chama, na verdade, isso aqui de picos cromatográficos, tá? De acordo com o tempo, então, a cromatografia, ela se baseia em quê? Ela se baseia num tempo, ou seja, o tempo que a substância ela leva para percorrer aquela coluna, aquele caminho. Então, por exemplo, aqui, né, paracetamol, ele levou aproximadamente aqui 1 minuto e 10 segundos para poder passar pela coluna, enquanto que a cafeína, ela levou aqui mais ou menos 2,55 minutos para poder passar pela mesma coluna. Então, é através desses tempos, comparando com os padrões, que a gente consegue identificar, tá? E percebe aqui, ó, que o pico do paracetamol ele é maior do que o pico da cafeína. O que significa isso para mim? Que eu tenho mais paracetamol do que eu tenho cafeína. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem 6 substâncias, ó. A substância de maior concentração é essa aqui do número 4, depois a de maior concentração, número 2. A número 1, né, ela quase não tem, bem pequenininho. A 3 praticamente não existe. A 5 bem pouquinho. A 6 parecida com a 5. Então, é através desse gráfico aqui, que ele gera para a gente, que a gente chama de cromatograma, que a gente consegue, né, comparando com padrões, tá? Assim como a espectroscopia, a absorção atômica, né, a gente precisa de padrões para comparar os nossos resultados, né? Como eu falei para vocês lá na nossa fase analítica, todo método instrumental, né, espectroscopia, espectrofotometria, cromatografia, eletroforese, fluorescência, todos os métodos, tá, instrumentais, eles dependem de padrões analíticos para que a gente possa comparar. Então, para eu poder analisar
essa figura aqui, né, eu preciso de um padrão de cafeína para comparar se está saindo no mesmo tempo. E dependendo do tamanho, da altura aí do nosso, né, do nosso pico, a gente vai ter lá a determinação da quantidade. O cálculo é um cálculozinho fácil, né? A gente faz a regrinha de 3, se eu sei quanto é que eu tenho no padrão, eu comparo com a minha amostra e consigo calcular. Isso aqui é para a nossa parte prática, tá? Basta vocês entenderem, por enquanto, só o registro, tá? Então, a gente utiliza a cromatografia. Então, para a maioria das vitaminas, né, assim como para os minerais, a principal técnica é a absorção atômica por chama, né? Para as vitaminas, a principal técnica é a cromatografia líquida, tá? A gente pode utilizar outros métodos, tá? Tem um método microbiológico para determinação, tá? A gente pega lá e coloca o nosso material e vê o tempo de degradação pelos micro-organismos, né? Então, eu posso utilizar o viridenses ou o fermento, tá? E eu consigo fazer a determinação. O método microbiológico, ele é um método mais demorado. Ele pode ser utilizado? Pode, mas ele não é um método que a gente utiliza como primeira escolha. Se a gente puder sempre utilizar a cromatografia, ela é a mais importante para a gente. Outro método é a florimetria. Ela parece com a espectrofotometria, né, mas ela utiliza um comprimento de onda diferente, né? O equipamento ele envia um feixe de luz diferente, tá? Então, basicamente, para a gente poder fazer a maioria das vitaminas aí do complexo B, tá? A gente vai utilizar a cromatografia, tá? Então, esses são os principais métodos utilizados. No caso da vitamina B2, né, a riboflavina é importante para processo de enzimas oxidativas, né? Então, a gente vai encontrar aí elas, em geral, né, a recomendação de 0,6 miligrama para cada 1.000 calorias, né? E ela vai ser utilizada aí principalmente para o metabolismo de gorduras, açúcares e proteínas, né? Enquanto que a vitamina B1, ela é aplicada exatamente para o metabolismo de carboidratos, né? A vitamina D2, ela já favorece aí o nosso metabolismo de gorduras, açúcares e proteínas, tá? Elas são muito importantes aí, meninas principalmente, não significa que os meninos não podem, né? Elas, né, fazem parte aí do processo de manutenção de pele, boca e cabelo, né? Para que a gente possa ter aí o cabelo saudável, forte, sem cair, a boca sem estar ressecada, com rachadura e a pele íntegra, né? É necessário que a gente faça o aporte. Por favor, bastante cuidado aí para não sair. Tem gente que, às vezes eu tenho muitas amigas que tem essa questão aí, faz química no cabelo, aí o cabelo começa a cair, estressa, o cabelo começa a cair, aí quer partir para fazer o uso de substâncias, né, de vitaminas sem necessidade. Se você faz, né, um bom consumo, tem uma dieta balanceada, você não precisa fazer aporte de vitaminas. Assim como a deficiência das vitaminas, né, ela traz danos para a gente, o excesso também traz danos para a gente. Então, um cuidado aí que se tem que ter aí, tá? Então, a vitamina B2, ela é responsável por esse processo. E é que a gente encontra vitamina B2, né, nos derivados de laticínios, né, leite, queijo, ovos, verduras e folhas que têm coloração verde escura, né? Então a gente tem aí o João Gome, então ele é bastante rico em vitamina B12, o agrião e assim sucessivamente. Produtos derivados de pães integrais, né? Então eles são importantes aí, são os principais alimentos que a gente tem relacionado. Tem gente, por exemplo, né? Eu escuto muito isso, tem gente que não come pão, tá? Você não precisa comer pão em excesso, mas é bom você fazer uma pequena ingestão junto com, né, com folhas, com ovos e com derivados de leite, exatamente aí para que você possa, senão você vai ter a deficiência da vitamina B12, tá? Da mesma forma que a vitamina B1, os métodos utilizados aí para a gente poder dosar ele, o microbiológico, só que aqui no caso, para a vitamina B12, a gente já utiliza, né, o Carbagenes, né, que é um micro-organismo diferente, e o Varum, tá? Então eles são diferentes. Mas a gente também pode utilizar os métodos instrumentais, florimetria e cromatografia líquida, né, igual a gente tem lá na vitamina B1, tá? No caso aí da niacina, quem não come folha, mas come as outras opções, tem que levar em consideração que quando a gente faz a ingestão dos vegetais, por isso que é importante, a gente tem a pirâmide nutricional, quando a gente faz a ingestão, a gente não está pensando só da questão de não comer folhas e comer os outros alimentos. Por quê? Cada alimento ele tem uma composição nutricional. Então, não é só a questão de vitaminas, tem a questão de sais minerais, tem a questão
de proteínas, tem a questão de carboidratos e tem a questão de lipídios. Então, em geral, né, a deficiência de não colocar na dieta aí vegetais, principalmente folhas, ela pode comprometer, né, o teu aporte diário aí principalmente de vitaminas e de minerais, tá? Então tem que ter cuidado. Só fazer uma saladinha, menina, mistura as coisas que tudo se resolve, tá? Então a outra vitamina que a gente tem, é sério, tá? A outra vitamina que a gente tem é a niacina, né? Então ela conhecida também como ácido nicotínico ou nicotinamida, tá? Ela vai funcionar, né, como componente de duas coenzimas, né? Então ela vai funcionar em processos energéticos lá dentro do interior das células, tá? Dos processos está envolvido com a glicólise, né, com a quebra da glicose, né, para a produção de energia, e a outra para o metabolismo da gordura, né, para que a gente possa fazer a síntese de gordura, tá? Ela é importante, a presença da niacina, ela é importante para a saúde da pele e para regular as atividades cerebrais, tá? Então, recomendação diária dela de 6,6 miligramas para cada 1.000 calorias. Onde é que a gente encontra a niacina? Carnes magras, né? Sem gordura, aves, carne branca, né? Peixes, tá? Feijão e amendoim, tá? Então a gente vai encontrar niacina aí principalmente nesses alimentos, né? O método igual da vitamina B1 e da vitamina B2, tá? Só que a gente utiliza para niacina o Lactobacillus plantarum, tá? A gente pode utilizar, já não utiliza mais aqui só a cromatografia, a gente faz a combinação da fluorimetria com o HPLC, né, com a cromatografia líquida, ou seja, né, por exemplo, Bruna saiu? Bruna saiu. Ela tinha perguntado se utilizava um método ou se combinava os métodos. Por exemplo, no caso da niacina, né, a gente não utiliza só a cromatografia. Para a gente poder utilizar, a gente tem que combinar os dois métodos. Então, por exemplo, vitamina B1 e B2, eu posso fazer ou isoladamente por fluorimetria ou isoladamente por cromatografia líquida. No caso da niacina, eu preciso. Tá, não tem problema não, Rosa. A aula fica gravada aí, eu sei. Hoje a internet está bem ruim para todo mundo. Tá? Até para mim aqui tá bem ruim. Tá? Então, no caso da niacina, a gente já precisa combinar. Então, se a gente quiser fazer análise aí por método instrumental, a gente tem que combinar a fluorimetria com o HPLC. Tá? A colorimetria, a gente não utiliza exatamente porque a gente pode gerar ali, tá? A gente pode gerar ali muitos agentes tóxicos, tá? Durante o desenvolvimento da nossa análise, então gera muitos resíduos tóxicos que não é recomendado, tá bom? O ácido pantotênico, né, que é a B5, tá? O principal dele, ele funciona aí como fator, né, de coenzima A, e ele vai ter importância também no metabolismo de energia. Não sei se vocês já perceberam, né? A maioria das vitaminas que eu falei até agora, elas se baseiam exatamente nos processos metabólicos que envolvem a formação de energia. Por isso que vou usar um termo que minha avó usava, né? Por isso que as crianças que não comem ou que não têm o aporte adequado, por exemplo, só comem aí biscoito, né, que os pais dão, ou salgadinho, que são alimentos com baixa quantidade de vitaminas, né? Minha avó dizia que essas pessoas, elas eram, como é que era o termo que ela usava? Estava aqui na cabeça, elas tinham miasma, né? Eram crianças que não tinham ânimo, que não brincavam, exatamente porque se a gente não fizer, vocês estão percebendo aí, né? Que se a gente não fizer o aporte de vitamina, a gente vai comprometer todo o nosso processo energético, tá? Então, no caso da vitamina B5, ela está envolvida na gliconeogênese, né? Então, a quebra dos ácidos graxos, síntese de acetilcolina, né, e substâncias liberadas lá no nosso neurônio motor que são responsáveis pelo nosso processo de contração muscular. A quantidade de vitamina B5 é de 10 miligramas diariamente, né, ingestão diária dela. Onde é que a gente encontra aí o ácido pantotênico? Nos ovos, os grãos integrais, né, arroz, feijão, milho, as leguminosas, né, lentilha, outros tipos de feijão, tá? Então eles são importantes aí, porque a gente consegue encontrar a vitamina B5, tá? Em alimentos de origem animal e também em alimentos de origem vegetal. Como é que a gente faz para analisar? Para o ácido pantotênico, ó, mais uma vez a gente pode utilizar cromatografia líquida, só que agora a gente pode utilizar um método de imunofluorescência, é um método que a gente chama de ELISA, né? Quando vocês estiverem lá na imunologia, vocês vão ver lá que, por exemplo, para fazer o diagnóstico de HIV, a gente utiliza esse método de imunofluorescência, né?
há um métodozinho que a gente marca o nosso antígeno, tá? A nossa substância com um marcador, e esse marcador, ele é um marcador de quimioluminescência, tá? Então, ele é exatamente, vou mostrar aqui para vocês uma foto do equipamento, o método ELISA. Tem bastante métodos, tá? Ele tem bastante métodos mesmo. Mas se vocês observarem, né? Por isso que eu estou sempre falando para vocês, eu estou mostrando que vocês podem utilizar na bromatologia. Mas, em geral, né, cada nutriente ele tem um método específico. O único problema, o único nutriente que a gente tem dificuldade para ter um único método são carboidratos, né? Mas, por exemplo, nitrogênio, a gente utiliza o método de Kagedal, é o método principal para ele. Ah, professor, posso utilizar outros métodos? Pode. Mas ele tem um método único que pode ser, a gente pode determinar a quantidade de nitrogênio pelo método de Kagedal de qualquer proteína. Para a gente poder fazer lipídios, ou a gente utiliza o Soxhlet, né, que é o principal método, tá? Então a gente consegue determinar qualquer lipídio para o Soxhlet, né? Para a gente poder determinar minerais, a gente utiliza a absorção atômica. Para a gente poder determinar vitaminas, eu tenho mostrado aqui para vocês que o principal método é a cromatografia. Eu sempre mostro outros métodos, né? Porque pode ser que amanhã vocês possam trabalhar, por exemplo, em grandes indústrias alimentícias, por exemplo, uma Nestlé da vida, vocês não vão olhar só a cromatografia, vocês vão olhar vários métodos. Por exemplo, né? Lá no LACEN eu tenho tanto a cromatografia líquida, quanto eu tenho o método gravimétrico, quanto eu tenho o método de absorção atômica, quanto eu tenho método microbiológico. Então, isso vai de acordo com o tipo de material que você está analisando. Então, eu sempre falo para vocês, em geral, né, os principais métodos é para vocês terem visto aí na química analítica, né? Então, titulação, gravimetria, vocês olham na química analítica, tá? Mas tem esse macetezinho, é só vocês pegarem o principal método para aquele analito lá, para aquele material que vocês estão analisando, para aquele nutriente. O único problema só mesmo os carboidratos, que a gente não tem um método específico. Então, tem carboidrato que a gente usa espectrofotometria, tem carboidrato que a gente usa cromatografia, tem carboidrato que a gente utiliza gravimetria. Então, o carboidrato é um pouquinho mais chatinho, tá? Por isso que é o primeiro que eu falo para vocês, porque tem mais método. Mas os outros, basicamente, têm um método base, tá? Então, eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, se vocês estiverem observando aí, né? Por exemplo, as vitaminas até agora que eu falei para vocês, quais são os dois principais métodos? O microbiológico só muda o tipo de microorganismo que a gente utiliza para fazer o doseamento e o método por cromatografia líquida. Então, é bem simplesinho para vocês poderem entender. O método de ELISA, né? Ele é um método que a gente faz o quê? A gente marca, coloca lá um marcador. Esse marcador ele gera para a gente, né? Uma luminescência, ele gera para a gente, né? Tá aqui a primeira etapa, tá lá a substância, coloca um anticorpo, faz um conjugado e gera um substrato. Esse substrato ele fica colorido. O equipamento então ele consegue observar. A gente utiliza isso aqui, ó. Essas plaquinhas aqui são as placas de ELISA. Aí vocês podem observar aqui, ó, que tem variação da quantidade de cor que é gerada aí de acordo com a presença do nosso material. Então a gente utiliza, é um método que vocês vão olhar bastante aí, tá? Na imunologia. Então a gente pode volta, não quero entrar lá. Então, né, a gente pode gerar complexos coloridos aí dependendo do tipo de material que a gente está analisando, tá? Então ele é um método que ele é baseado. Professor, ele não parece com a espectrofotometria? Parece, mas o princípio do método é diferente, que aqui a gente faz um complexo, tá? Com substâncias orgânicas, né? Substratos, os cofatores, tá? As enzimas marcadoras para a gente poder realizar. Então, esse é um método aí que quando vocês chegarem na imunologia, né? Vocês vão olhar bastante, chama de método de ELISA. Ele é bem conhecido quando a gente faz imunodiagnóstico aí de pacientes com HIV ou com suspeita de HIV, tá? Então, é um método aí bastante utilizado pela imunologia, que no caso a gente pode utilizar aqui também para poder fazer a determinação da vitamina B5, beleza? Até aqui, ok? Tô terminando, tá, gente? Faltam só mais 4 hidrossolúveis e as 4 lipossolúveis. A gente está terminando. Mais uns 15 minutinhos a gente termina, né? Vitamina B6, né? A piroxidina. Né? A gente vai encontrar... Eita, que minha garganta hoje... Tô tomando. Minha garganta hoje, ela tá... É porque eu dormi com a janela do quarto aberta e aqui venta muito de madrugada. E minha garganta tá um pouco inflamada.
Eu acabei cochilando e esqueci de fechar a janela. Tá? Então, no caso daí da piridoxina, né, a gente vai encontrar ela aí nos complexos, né, elas têm funções metabólicas funcionais, né, então a gente tem lá a piridoxina, o piridoxal e a piridoxamina, tá? A gente vai encontrar ela como piridoxina é o sinônimo mais comum, e elas, né, formam a coenzima, né, está associada aí principalmente ao metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, igual a vitamina B2, tá? Ela tem o complexo dela, ela atua aí com 60 diferentes outros tipos de enzima, eles podem gerar aí nossa formação de neurotransmissor, incorporação de aminoácidos a proteínas, hemoglobina e assim sucessivamente. Então, a piridoxina ela é bastante importante para a gente do ponto de vista, né? Onde é que a gente encontra a vitamina B6? Ovos, aves, peixes, carne vermelha, tá? Então, a piridoxina ela é importante aí para a gente encontrar em carne vermelha e produtos integrais, né? Os pães integrais, a gente encontra ela, então, em vários alimentos, né? A deficiência dela aí. Método que a gente utiliza, né? Ó, mais uma vez, microbiológico, só que aqui a gente utiliza a Saccharomyces carbagenesis, tá? E o HPLC. E a gente pode utilizar a radiometria, né? Um método físico que utiliza aí ondas de rádio aí para poder marcar, né? A piridoxina e fazer. É como se fosse. Vou utilizar, que é mais fácil para vocês entenderem. É como se fosse um raio-x, né? Ele passa lá uma radiação e essa radiação ela consegue determinar a quantidade de piridoxina, tá? Então é um outro método que a gente tem para poder ser utilizado, tá? A B8, que é a biotina, né, ela serve aí para transferir, né, os grupos carboxilas que a gente encontra aí nos aminoácidos, ela pode ser carreadora do gás carbônico, né, e ela funciona aí também no metabolismo, né, já que a gente utiliza para o nosso metabolismo, para a produção de energia, a gente consome oxigênio e libera CO2, né, então ela vai ser importante aí para o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Além disso, ela vai participar de rotas metabólicas na gliconeogênese e na oxidação dos ácidos graxos, né? Onde é que a gente encontra a biotina? Carnes vermelhas, laticínios, né, derivados do leite, ovos, então esses aqui são de origem animal, e a gente vai encontrar aí principalmente aí em frutas, em verduras, né, em pimentão, tomate, couve, brócolis, tá, pepino, então a gente encontra lá esses alimentos e em grãos também, né, na fava, no feijão, na lentilha e assim sucessivamente. Duvido vocês acertarem qual é o método analítico para biotina. Quem sabe me dizer aí? Pelo menos 2 métodos para analisar a biotina. E aí, gente, alguém sabe me dizer 2 métodos aí utilizados para analisar a biotina? Bom, já que vocês não se manifestaram, né? 2 métodos, ó, mais uma vez, para a gente poder, né? A gente utiliza lá o método microbiológico, né? Lactobacillus plantarum e cromatografia. A gente também pode determinar por ensaios biológicos ou por radioensaio, tá? Então, percebe aí que praticamente todas as vitaminas do complexo B a gente pode fazer por método microbiológico ou por cromatografia, tá? O ácido fólico, né, importantíssimo aí para as mulheres, principalmente aí no processo de gestação, tá? Que é a chamada vitamina B9, tá? Por que ela é importante para as mulheres na gestação? Porque ela é uma enzima que está responsável ali, né, no processo de formação do DNA, tá? E na maturação dos eritrócitos. Então, a mulher gestante, como ela está, né, o feto está em período embrionário, ele está em constante processo de multiplicação celular, é necessário, por isso que os médicos sempre, os pediatras e os obstetras, né, eles sempre prescrevem ácido fólico para as mulheres no período gestacional, exatamente porque ela está envolvida diretamente aí no processo de formação para a gente, né? A ingestão diária é de 200 microgramas, né? Então, no caso das grávidas, elas precisam ingerir 400 microgramas. E é onde a gente encontra ácido fólico? Castanhas, né, principalmente,
Plantas vegetais aí, sem ser os vegetais de coloração muito intensa, então aqui a gente tem a alface, tá? A couve também pode ser utilizada, a abobrinha, tá? Elas estão fígado, principalmente a gente encontra aí o ácido fólico muito em fígado, então é muito importante aí no caso das mulheres, e nos grãos de forma geral, né? Método que a gente utiliza para determinar o ácido fólico, cromatografia líquida e o método microbiológico utilizando Lactobacillus rhamnosus, né? Então, vocês observarem aí, são os dois métodos mais comuns, tá? E por fim, aí, das vitaminas, a gente tem a cianocobalamina, a cobalamina, né? Ela também é responsável pelo nosso processo de formação de DNA, o desenvolvimento dos nossos eritrócitos, né? São as nossas células vermelhas, tá? Pelo metabolismo de aminoácidos e por manutenção do nosso tecido nervoso. Então, a cobalamina ela é aí extremamente importante para a gente, né? Ela pode se apresentar na forma de cianocobalamina, hidroxobalamina ou nitrocobalamina, tá? Elas podem ter lá de acordo, variando o radical, né? Então, o que está ligado lá à cadeia da cobalamina, ela pode ter essas variações biológicas, tá? Do ponto de vista biológico, né? No caso aqui, ela é uma das poucas vitaminas que a gente não consegue analisar por cromatografia líquida, tá? Então, o método para determinação aí da cobalamina ou é o método por radioensaio, né? Radioisótopo, ou o método microbiológico. Aí, no caso aqui, a gente utiliza a Ochromonas, né? Malinensis ou Lactobacillus leishmani, tá? Então, aí são o grupo de vitaminas do complexo B, que a gente não é adequado à utilização aí da cromatografia. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, né, ela é importante aí para vários processos biológicos. Funciona como antioxidante, funciona aí no processo de síntese de proteína, colágeno, elastina, né, tem desenvolvimento do tecido conjuntivo, auxilia na absorção de ferro, então tem várias importâncias que a gente tem aí para a utilização da vitamina C. Diferente das vitaminas do complexo B, que são principalmente avaliadas por método microbiológico ou por cromatografia, exceto aí a cobalamina, né? O ácido ascórbico, tá? Ele é utilizado, ele é uma das poucas vitaminas que a gente consegue, hidrossolúveis, né? A única vitamina que a gente consegue utilizar um método convencional, ou seja, que a gente consegue fazer a quantificação dele pelo método titulométrico, tá? Fora isso, assim como as demais vitaminas, a gente consegue utilizar o método colorimétrico, né, espectrofotometria, o florimétrico, né, então ele que é o método oficial para poder fazer a determinação da vitamina C, e eu também posso analisar por cromatografia líquida, tá? Em geral, os laboratórios, né, os que não são laboratórios responsável pela questão de legislação, de norma, que utilizam o método florimétrico, né? Esses laboratórios oficiais, eles precisam desse aqui, porque é o método oficial. Em geral, os laboratórios, eles fazem titulação, tá? Inclusive, a gente vai ter uma prática nova lá de determinação de vitamina C por iodo, tá? É o método que a gente utiliza aí para fazer a determinação da vitamina C, tá? Então, essas são as nossas vitaminas hidrossolúveis, tá? Na próxima aula, que é a nossa última aula, eu termino vitaminas lipossolúveis e falo para vocês de cálculo calórico, tá bom? Eu vou abrir a primeira atividade de vocês, né, que é complementar a prova, lá no sala de aula. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um alimento e vocês vão fazer os mapas, né, e o planejamento para análise daquele alimento baseado nos nutrientes que aquele alimento tem. Então, vocês vão fazer um que a gente chama de análise centesimal, tá? Que a análise centesimal é exatamente a determinação de todos os nutrientes, tá? Que a gente tem no alimento. Então, vocês vão fazer o planejamento analítico. Então, vocês vão lá pegar o alimento, com base nos nutrientes, vocês vão fazer, né, mapas mentais, com fluxo de análise, as etapas pré-analíticas e os métodos que podem ser utilizados. Então, baseado no alimento que for sorteado para vocês, vocês vão fazer o planejamento analítico para análise daquele alimento. Beleza? Eu vou abrir a atividade de vocês, lá com a explicação, com os materiais. Na aula de hoje, eu coloquei uma videoaula que fala sobre análise centesimal. A análise centesimal, crianças, ela é a reunião de tudo que a gente viu até agora, desde o planejamento analítico a análises específicas lá para macro e micronutrientes. Beleza? Alguma dúvida?
Então, pergunte, Vanessa. Não fique com dúvidas. Eu postei para vocês também lá no Ava, tá? Tem videoaulas curtinhas, tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube para disponibilizar para vocês, mas tem videoaulas mais curtinhas lá para vocês poderem dar uma revisada aí na importância das vitaminas, dos minerais, e tem 2 vídeos de. Não, o trabalho de vocês ele é assim, ó. Não é para cada alimento, não. É para cada, né, nutriente, tá? Isso, é individual. A tarefa ela é individual, tá? Cadê meu PowerPoint? Ele é assim, né? De acordo com o alimento que vocês receberem, tá? Vou fazer um esquema. Vou fazer com figurinhas que fica bem mais fácil para vocês poderem entender, tá? Então, cadê minhas figurinhas? Então, vai funcionar assim. Vocês vão receber lá um alimento, tá? Eu vou sortear para vocês um alimento. Deixa eu só apagar isso aqui. Exemplo. Eu fiquei lá com leite. Aí o que eu tenho que fazer, né? O que tem no leite? Aí você vai pesquisar sobre o seu alimento, né? Então, eu vou lá, aí o que o leite tem? Ele tem, vamos lá, gente, me ajuda aí, que eu esqueci, o que o leite tem como nutrientes? Quem pode me ajudar aí? Então, vamos lá, né? O leite, ele tem vitaminas, o leite, ele tem lipídios, o leite, ele tem minerais, né? Vitamina. Ele também tem proteínas, né? Prote. O que mais? Tá faltando aí o principal componente do leite. Isso, né? Água. Tá? Então tem água. H2O. E tem também, né, uma quantidade de carboidratos. Eita, professor, o leite tem tudo, né? Carbo. Mas qual é o principal constituinte do leite? Lipídios, né? Água, em termos de macronutrientes, qual é o principal constituinte do leite? Lipídios. Quais são as principais vitaminas que eu encontro no leite? Aí você vai determinar os principais constituintes. E você vai planejar. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer a análise? Aí vocês vão ver lá a apostila, vocês vão pesquisar em referências na internet, né? Então, como é que eu posso fazer a análise de lipídios, né, no leite? Aí você vai lá ler sobre a técnica, beleza. Aí você vai montar o mapa para aquela técnica, tá? O que eu preciso fazer no preparo da amostra, na fase pré-analítica? Dos principais, Franci. Só dos principais, né? Senão fica muito extenso o trabalho de vocês. Eu quero só dos principais. No caso dos macronutrientes. No caso dos micronutrientes, vocês podem, por exemplo, qual é o principal mineral que eu tenho no leite? Né? Cálcio e magnésio. Qual é a principal vitamina que eu tenho no leite? Entendeu? Então, baseado nisso, vocês vão montar os mapinhas de vocês. Tá? Então, um mapa para o principal nutriente. Não precisa fazer lá para, né? Por exemplo, a gente tem, tá? Então, os principais macro, então, dos macros, vocês têm 3, né? Quem são os principais, né? Ou principais, quem são os macronutrientes? Lipídios, proteínas e carboidratos. Ok.
Quem é o principal do leite? Lipídio. Então, você vai montar um mapinha para análise de lipídios em leite. Dos micronutrientes, né? Quem são os principais, né? Lá dos micronutrientes, né? Vitamina. Qual é a principal vitamina que o leite tem? Aí você vai montar o mapinha para análise daquela vitamina. E qual é o principal mineral que o leite tem? Aí você vai montar um mapinha. Ou seja, em geral, vocês vão montar aí de 2 a 3 mapas, tá? Então, vocês vão ter lá um mapa para o componente principal, para o macro, né, componente, e 2 mapas, um para minerais e um para proteínas. Ou, perdão, proteínas não, para vitaminas. Entenderam? Então, o trabalho de vocês ele vai ser assim. Eles vão pesquisar para determinar como é que vocês vão fazer, né? Vocês vão comentar sobre aquele alimento, quais são os constituintes dele, como é que vocês podem analisar. O como pode analisar é através do mapa mental. Beleza? Isso. Então, envolvendo o mapa mental, ele é baseado nas etapas, né, no planejamento analítico, fase pré-analítica. O que, que eu preciso fazer lá no tratamento pré-analítico? Né, precisa preparar a amostra? Precisa. Só que ele é um mapa mental, entendeu? Então, são poucas coisas que vocês têm que fazer, tá? Deixa eu ver se eu encontro algum modelo aqui. Mapa Tauana. Tá? Não é um resumo que eu quero que, que vocês façam. É um mapa exatamente indicando as principais características de cada etapa. Tá? Assim como vocês fizeram lá no primeiro bimestre, né? Agora a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu até agora, tá? A gente vai juntar para exatamente poder fazer agora. Tenho bastante cuidado, tá? Tenho bastante cuidado aí para não cometer os erros. Lembra aí que quando vocês estiverem montando os mapas de vocês, eles devem ser voltados para a bromatologia. Lá no sala de aula, se vocês abrirem a primeira postagem que eu fiz, tem apostilas lá, tem 2 livros que vocês podem utilizar como referência. Cuidado aí, né? Porque, por exemplo, né, no o primeiro mapa que a gente fez, quando eu pedi para vocês fazerem o planejamento aí analítico, né, a primeira atividade, teve muita gente que copiou da internet e não se atentou, né? Fez o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e colocou coisa de análises clínicas. Ah, na etapa pré-analítica eu vou preparar o paciente. Eu não sabia que milho podia ser paciente, nem que a carne também podia ser paciente. Então, cuidado, tá? Para vocês não. O direcionamento de vocês é sempre para análise de alimentos, tá? Não ri não, Francis, que na hora que eu comecei a ler os mapas, eu falei, ué, como é que eu vou preparar o paciente aqui no alimento? A água é paciente, então, tá? Então, cuidado aí, tá? Porque é exatamente o mapa, ó. Vou mostrar para vocês aqui um exemplinho aqui de um mapa, tá? O mapa, ele é assim, ó. Bonitinho, tá? Pequenininho, tá? E ele tem pontos e palavras-chave. Teve gente que fez mapa escrevendo texto. Não é escrever texto, tá, crianças? São os pontos principais, né, para cada análise de vocês. Então, o mapa de vocês, ele tem que ser assim, ó, tá? Ele tem que ser um mapa enxutinho, né, com o direcionamento do que vocês vão, tá? Eu já solicitei, Maria, para o NTI, perguntando por que não está aparecendo no sistema de vocês. Eu estou aguardando o retorno deles, tá? Eu, inclusive, eu disparei um e-mail para vocês, chequem o e-mail de vocês, que eu enviei os gabaritos, né? Eu fiz lá o envio dos gabaritos para vocês para o e-mail de vocês. Então, é bom ver o e-mail de vocês que está cadastrado aí no sistema do Florence e vocês checarem lá, porque eu disparei um e-mail para vocês lá com as avaliações. Eu fui lá manual, tem uma opção lá que eu posso disparar o e-mail para vocês, entendeu? Então, é bom vocês também darem uma olhadinha no e-mail de vocês, tá? Beleza, crianças? A gente fica por aqui, tá? Obrigado pela paciência. Até a próxima aula. Eu vou abrir assim que eu abrir vocês vão receber a notificação lá no sala de aula. Eu vou abrir nas 2 plataformas, tá? Eu vou abrir tanto no sala de aula quanto eu vou abrir no AVA, mas vocês podem mandar pelo que fica mais fácil para vocês, tá? Vocês podem mandar pelo AVA ou vocês podem mandar pelo sala de aula. Não precisa mandar pelos dois, não, tá? Exatamente, eu vou abrir nas 2, porque tem gente que às vezes tem dificuldade de enviar no AVA, tá? Então vocês podem mandar pelas 2 plataformas, tá? Eu vou abrir a atividade nas 2.
Então tá, crianças, fiquem bem, se protejam, em breve a gente se vê. Tchau!